Ah, tá ali. Alô, Ba! Olha nós aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia. A hora que você tá me vendo aí, que possa ser uma coisa legal, tá certo? Estamos voltando ao seguinte, obrigado porque, poxa, tanta gente entendeu a intenção da gente de querer dividir aquilo que a gente gosta, tal. Então, como tem gente querendo realmente coisa boa, claro que tem uns caras que são meio contra, mas isso faz parte da vida, né? Então, hoje eu vou falar sobre uma coisa que é uma das coisas que a gente gosta de tanta coisa, né? Como negócio de doce, fala assim, eu gosto de você gosta de um monte de coisa, então é isso aí. É um tema, eu vou falar sobre, mas é muito rapidamente, eu vou falar sobre pescadores, sobre barcos, sobre pescadores artesanais, uma coisa que tem me ocupado muito, e eu vou falar alguma coisa sobre esses pescadores que foram. Eu tive uma experiência, várias experiências, eu gostei muito de pintar. Aliás, nós, artistas plásticos, gostamos muito de pintar marinhas, né? E a gente, né, por exemplo, no meu caso, muitas vezes, a gente vai, quando vai à praia, quando vai à Baixada Santista tal, e os lugares que a gente vai lá, pelo menos eu e muitos deles, a gente vai naqueles lugares onde tem aqueles pescadores que chegam com aqueles barquinhos de pescadores lá, com as pescarias do dia, e na praia despeja aquele negócio lá, e tem toda uma formalidade que a gente. No começo eu não entendi, eu estava preocupado só com as cores, aquelas coisas bonitas, aquele contraste da água, que não sei o que e tal, mas com o tempo você vai vendo que o barquinho é uma coisa meio complicada, cada barquinho desse, então eu vou explicar isso mais tarde, que agora não dá tempo agora. Eu vou só falar algumas coisas sobre a experiência que eu tive com barcos. Tem barcos, por exemplo, eu estava fazendo uns negócios com veleiros, tem muita gente no Brasil vivendo de veleiros, tem um blog aí chamado Sal, eu pensei até que fosse sal, queria dizer aquele sal da terra, mas não é, é sal de salto, de coisa. E ele conta umas histórias lá, o Adriano lá, de um monte de gente que deixou a coisa e foi morar num barco, e lá no barco, na verdade, é um kitnetzinho que cada um deles tem o seu conforto, tudo lá básico para viver. Isso é um tipo. Mas o que tem me impressionado muito e tem tocado muito, são vários tipos de pescadores artesanais, né? Tem até um problema das pescarias industriais, que a gente vai falar outra hora, que é outro problema que tem, mas tem os pescadores de Santa Catarina, agora pescador mesmo que me impressionou foram os jangadeiros lá do Nordeste. Aqueles lá são, vou te contar, viu? Eu vou te falar aquilo, cara. É uma tábua aquilo lá, é uma tábua que não tem basculante, não tem batente, não tem nada. E os caras fazem. Se alguém tem acompanhado aquilo que eu tenho feito, aliás, eu vou te contar, viu? Pessoal que não gosta muito. É Pedro, Tiago e João que eu faço. Todo dia eu coloco um versículo da tal e eu falo um pedacinho dos jangadeiros. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. E espero que vocês gostem, né? E por favor, continue me dando aquele incentivo. Fala que tá bacana, fala que tá legal, tal. Eu acredito, né? Você falou, e eu quero agradecer muito às mulheres, viu? Olha, as meninas, velho, que são sempre umas meninas, porque tem aquele romantismo, aquela vontade de ajudar, aquela vontade de empurrar. Se eu fosse citar nomes, eu poderia esquecer de algumas, várias delas, sempre falando, olha, Edu, que legal. E como sempre, os meninos, viu? Eu gosto, aliás, isso é uma coisa que eu vou falar depois, eu quero falar com homem. Eu percebo que eu tenho muito menino, que tem 40, 50 anos, mas é um menino ainda, cheio de, não sei o que. Então vai tomar banho, vai. Então eu quero que a turminha que gosta desse babado nosso. Então vamos mostrar agora para vocês uns barcos e eu vou fazer uns comentários para fechar esse vídeo de hoje. Tá certo assim? Me aguarde. Bom, um dos nossos assuntos, o meu assunto, são esses jangadeiros aqui. Isso aqui é uma tábua que não tem apoio nem nada, eles ficam andando sobre isso aqui, meu Deus, no mar que levanta e vai, eles conseguem, e com essas pequenas coisas eles vão lá no alto mar e conseguem, é uma barbaridade. E eles trabalham usando esta coisa que alguns antigamente, hoje vocês vão ver lá, eles têm um pouco mais de recursos. Antigamente o cara pegava uma cortina, um lençol e fazia, e o vento levava eles aonde eles precisavam. Esse aqui já é um barco que eu achei interessante, um barco sozinho, solitário, não tem, enquanto os grandes barcos que os velas estão lá. Isso aqui é um barco geralmente de crianças, que eles vão aprender
a saber usar os grandes barcos. Então são os barcos realmente individuais, onde o recurso aí são os remos, né? Eu achei bonito isso aí, até esse quadro aqui eu fiz várias versões deles, um deles eu coloquei até o nome dos meus filhos, que o pessoal costuma colocar o nome assim, tem um lá que chama assim, não, é a Thelma, coloquei o nome da Thelma. Já aqui é um simbolismo, que depois o barco que ele é de madeira, com o tempo ele começa a apodrecer e tudo mais, os caras abandonam o barco lá e ele vai ficando apodrecendo e quem vai comendo ele é os cupins. Tem uns barcos aqui que já está cupim. Esse daqui ainda estava, mas os ramos estavam abandonados. Isso pode ser um simbolismo de quem quiser entender. A nossa vida também é assim, chega uma hora que o nosso barquinho já não serve para mais nada, então deixa para os cupins. Então, mas na verdade é um tema que faz a gente... Olha aqui, tem até um esqueleto, que no final acaba ficando um esqueleto, porque o barco ele tem uma coluna aqui no meio, que é feito essas coisas como se fosse um ser humano. Depois eu refiz esse quadro de uma maneira, colocando mais alegre, porque eu coloquei esse barco vermelho para dar um pouco mais de vibração, mas na verdade é um momento assim triste, um dia que não tem sol, de neblina e tal, e que possa fazer a gente meditar. Essa é uma das intenções. Vocês viram, né? Puxa vida. Na verdade, dá para viajar mesmo. Dá para viajar mesmo. Espero que vocês tenham entendido. E tem as pessoas que percebem certas coisas que a gente nem falou, mas na sugestão, a hora que vocês vierem esses barcos aí, a gente um pouco considerar uma série de coisas na vida, né? Tá bom? Então, até a próxima. Fica em paz e com Deus, tá bom? Um abraço.